10h02. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba, os principais destaques do programa desta segunda-feira. Governadores e secretários de Fazenda reúnem-se para discutir o ICMS dos combustíveis. General Braga Neto deve ser o vice de Bolsonaro na disputa de outubro. Prefeitura de Campina Grande anuncia datas da festa junina e as principais atrações do São João. Não há sobrevivente no acidente aéreo na China. O avião estava com 132 pessoas a bordo. E ainda, Rússia chama embaixador nos Estados Unidos e pode romper relações diplomáticas após ataque do presidente Joe Biden. A política estadual também no Cidade em Revista, que já está no seu celular, seu rádio, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 18h06 agora. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 9
9971-4048. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Paraíba e avançar. A Paraíba cuida da pandemia, mas não descuida das obras. O Arco Metropolitano de Campina Grande segue em ritmo acelerado. Vai Paraíba, vai Paraíba, vai! As obras do Hospital de São Bento foram retomadas e um novo centro de treinamentos dos bombeiros começou a ser construído em João Pessoa. Vai Paraíba, vai Paraíba, vai! Com o equipamento entregue em Solânia, o Estado saiu de 22 para 34 casas da cidadania na atual gestão. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Boa noite, minha gente, boa noite, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Final e princípio de semana de muitas notícias ruins, infelizmente. Tivemos essa tragédia lá em Patos, com esse garoto de 13 anos que matou a mãe, o irmão, e o pai está entre a vida e a morte, no Hospital de Trauma de Campina Grande. Tivemos mais um temporal, mais uma enchente na região serrana do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Petrópolis, foi ontem, com mais mortes, mais pessoas desaparecidas e mais prejuízos materiais para muita gente. E hoje, segunda-feira, tivemos a queda desse avião na China, 100 sobreviventes, com, pelas informações que chegam de lá, 132 mortes confirmadas. As coisas que acontecem no mundo e que todos nós estamos sujeitos a elas, não conseguimos fugir disso. Acidente aéreo só acontece porque existe avião. Avião, todo mundo sabe, é uma máquina
e como qualquer outra máquina, uma hora pode falhar. A operação aérea é algo extremamente complexo, que muita gente não entende e não tem obrigação de entender, mas há toda uma necessidade de quem passa informação de ler, de estudar, de se informar, para passar isso para as pessoas. A arma de fogo não vai matar ninguém sozinha, é preciso que alguém acione o gatilho, foi o que esse garoto fez lá em Patos. E questões de dilúvio, de chuva, de enchente, existe desde que o mundo é mundo, desde os tempos da Arca de Noé. O problema é que as pessoas vão para lugares inadequados. Aí a responsabilidade é de quem vai e de quem deixa ir também, que existem as autoridades, o poder público. E a água, quando vem, sai levando tudo que encontra pela frente. Se uma casa é construída num local plano, num local alto, dificilmente, a não ser que aconteça um dilúvio como aquele da Bíblia, essa casa vai ser atingida pela água. Agora, se você constrói uma casa num vale, numa região baixa, que fica rodeada de montanhas, de morros, aí a água vai escorrer para aquele lugar mais baixo. Não tem como. A água não sobe morro, a água desce morro. E a questão da arma é também um assunto que suscita muitos debates, um tema muito complexo, onde as opiniões se dividem, porque você escuta alguém dizer: não leve arma para casa. Sim, e o policial? O policial sai de serviço, ele vai para onde? Para a caverna, né? Se esconder numa caverna cheia de morcego? Não, ele vai para casa. E de milhares, milhões de policiais que existem no mundo, aqui e ali acontece um fato desse. Então não é o fato de existir a arma. Porque toda casa tem faca de mesa, toda casa tem foice, algumas enxadas, facões, toda casa tem martelo, marreta, essas coisas todas que podem matar. Carro, o carro mata uma pessoa. Se você quiser, matam 10 pessoas com um carro. Chega onde tem uma multidão, bota por cima. Já aconteceu isso. E a arma de fogo, ela é estigmatizada como sendo uma coisa que está ali para tirar vida. E nem sempre é assim, porque há policiais que entram na vida do setor de segurança, passam 30 anos, se aposentam e nunca deram um tiro em ninguém. O tempo todo essa pessoa esteve armada, mas não houve a necessidade de atirar em ninguém. E isso é a maioria. Agora, quando há uma tragédia dessa lá de Patos, aí vem de novo o debate sobre a presença da arma em casa. É uma situação difícil, né? Complicada. Então ninguém mais vai ser policial, porque aconteceu um fato desse. Quem está na polícia vai deixar a polícia por isso. Agora, cabe a cada adulto que porta arma, que possui arma no trabalho, ou para garantir, ou imaginar que pode garantir a sua segurança, da sua família, do seu negócio, da sua casa comercial, ter os devidos cuidados de não deixar essa arma ao alcance das crianças. Os cuidados devem ser dos adultos. Cada caso é um caso. Ninguém vai entrar daqui à distância na mente desse garoto de 13 anos de idade e saber o que é que ele tem na cabeça, porque ele chegou a fazer isso. Há culpados, existe culpado. Como é que os psiquiatras, os psicanalistas, como é que o pessoal que estuda isso vai explicar uma situação dessa? Não é? Agora a gente tem que parar e pensar o seguinte: quantos policiais tem na Paraíba? 8 mil, 10 mil? Todos eles portam arma. Todos eles, ao que sei, andam armados onde quiserem, porque eles têm o direito de andar armado. E quando sai do quartel, quando sai de serviço, do presídio, da ronda, da patrulha, seja lá de que ação for, ele vai para casa e vai armado. E quantas crianças de 13 anos pegaram essas armas para atirar nos parentes, nos pais, na mãe, no irmão? Um caso perdido aqui, ali e acolá. Então não é o fato de existir uma arma em casa que todo mundo vai morrer. Não, não é assim. No caso das enchentes, a gente vê essa tragédia se repetir todos os anos e as pessoas continuam construindo nos mesmos lugares. Vejam que uma das casas que desabaram de ontem para hoje, nela estavam 2 pessoas, essa casa ficava no meio do morro. Várias casas ao seu redor foram destruídas, desmanchadas,
naquela enchente do dia 15, salvo engano foi no dia 15, não lembro bem, ou há 15 dias, e essa ficou. E o pessoal voltou e foi morar nela. Por quê? Porque não tinha outro lugar para ir. Aí veio a chuva de ontem, levou essa casa, matou quem estava dentro. As casas que ficam em lugares adequados não sofreram nada. Tem escolas, tem hospitais, tem postos de saúde que ficam lá mesmo na cidade de Petrópolis e não receberam, não foram assim atingidas por nada que pudesse destruir, que pudesse abater sua estrutura. Não. As casas foram construídas em lugares inadequados. Precisamos viver no mundo real, sabendo por que essas coisas ocorrem, porque essas montanhas toda a vida tiveram lá no Rio de Janeiro. A geografia do Rio, a topografia, quem conhece sabe. O Rio de Janeiro, a partir da sua capital, tem uma mistura do mar com a montanha, e quando você parte para o interior do estado, é uma região muitíssimo montanhosa, de um relevo complicado, difícil, que as pessoas foram chegando e foram construindo suas casas ali, e um dia a coisa acontece. Já em relação à aviação, quem lê, quem estuda ou quem é do meio, explica e esclarece apenas aquelas pessoas que compram a passagem, entram no avião e querem chegar no lugar de destino no horário certo, que para que um avião decole e chegue lá no local de destino, ele tem envolvidas pelo menos 200 pessoas, cada voo comercial. O mecânico que fez a revisão, o sujeito que deu o polimento no avião, que lavou com aquele água de jato, pressão, água de pressão. Você tem quem abriu todas aquelas portas, aquelas escotilhas, para armazenar ali as bagagens. Você tem quem abasteceu. Você tem as pessoas que checam a pressão dos pneus. Além do pessoal que está dentro da aeronave. Os tripulantes, os comissários de bordo da aeromoça, que são responsáveis pelas portas, pela pressurização, pelas máscaras de oxigênio, sem falar no piloto, copiloto, o pessoal de controle de tráfego aéreo, gente que está na pista, gente que está esperando lá o avião chegar, todo esse pessoal está envolvido num voo. E basta que uma dessas pessoas faça alguma coisa errada, de propósito ou não, e normalmente não é porque quer, porque erra mesmo, e o ser humano erra, e o avião cai. Que o avião pode cair, que o avião pode chegar a um lugar diferente daquele que quer. São muitas pessoas envolvidas. De modo que a gente demora muitas vezes para entender isso, mas quando um voo atrasa, teve um motivo para atrasar. Quando um avião faz um pouso de emergência, teve um motivo para fazer aquele pouso de emergência. Uma falha mecânica, uma falha elétrica, uma falha técnica, uma falha que foi feita, um parafuso mal apertado pode derrubar um avião. E isso tudo a gente com o tempo vai aprendendo e vai vendo que acontece. Mas eu como muitos de vocês, melhor colocando, devem ter recebido, eu recebi também na tarde de hoje uma cópia, um áudio do depoimento desse garoto que atirou na família lá em Patos, na audiência de custódia que aconteceu hoje diante da autoridade do Poder Judiciário. Algo em torno de 6 minutos de depoimento, que é público, que foi liberado para a imprensa. E é preciso também que alguns colegas do rádio, da televisão, entendam que esse garoto não é suspeito. Ele confessou o crime. Ele confessou o que tecnicamente se chama de ato infracional. Então tem um monte de gente ainda dizendo que o menino é suspeito. Suspeito nada. Ele é um criminoso. Ele cometeu crimes. Ele confessou perante a autoridade do Poder Judiciário. Então vamos ouvir o que foi que ele disse hoje, lá? Para você ter uma noção da mente humana, do ser humano, adulto ou criança ou adolescente, seja lá o que for, é capaz de fazer. Uma coisa absurda. Me diz teu nome completo? Samuel de Souza Medeiros Araújo. Qual a tua idade, Samuel? 13 anos. 13 anos. Pronto, Samuel, me diz aí, o que foi que aconteceu hoje lá na tua casa? O que foi que aconteceu e qual foi o motivo? Pode falar com suas palavras. Tinha entregado o celular pro meu irmão, ele estava lá no quarto. Tu tinha entregado o celular? Da minha mãe, do meu irmão. Você tinha entregue
o celular da sua mãe para o seu irmão mais novo, Gabriel. Sim, Né? Tu entregou para quem? é Gabriel. Para Gabriel. Por quê? Pra ele ficar lá no celular. Ficar lá no celular, onde foi que ele ficou no celular? No quarto, no meu quarto. No seu quarto, certo? Aí depois, o que foi que aconteceu Aí eu dentro na tua mão? Tu pegou a arma onde? no mesmo lugar que ela estava, que meu pai guardava. Aí tu pegou lá naquele armáriozinho de ferro. Sim. E tua mãe estava onde? Ela estava na cama, Deitada ou sentada? estava deitada. Estava dormindo? Estava quase dormindo. Ela estava quase dormindo. Aí como foi que tu fez? Tu chegou junto dela, Aí eu não tirei. desse um tiro. Encostasse a arma na cabeça dela. Sim. Aí quantos tiros tu desse em tua mão? Só um. E depois, o que foi que aconteceu? Depois, aí eu fui atrás de Gabriel, aí ele ficou correndo. Gabriel se assustou e veio de dentro do quarto, Aí com ele o ficou celular. correndo, aí ficou gritando. Sei, Mamãe, aí depois papai chegou. sei. Aí eu dei um tiro em papai, depois em Gabriel. Tu desse um tiro em teu pai, tu estava onde quando tu desse um tiro no teu pai? Tava no quarto, depois eu saí do quarto Tu e estava dentro do quarto de tua mãe e do teu pai, e ele estava na sala. tava na sala. Eu Quando saí. ele chegou, tu atirasse no teu pai. Sim. E Gabriel estava onde? Gabriel, depois que ele viu o papai que tava ali no chão, ele foi pra cima, abraçou eu. Aí tu atirasse. Sim. Quando tu atirou em Gabriel, Gabriel estava abraçado com teu pai? Tava em cima dela, assim. Em cima dele, né? Então tu atirou nas costas de Gabriel. Sim. Né? Aí Gabriel caiu. E aí, depois que tu fez isso, o que foi que. Depois que tu atirou em Gabriel, o que foi que tu fez? Aí eu percebi que meu pai tava vivo, porque ele tava falando. Sim. E o que é que teu pai estava falando? Tava falando, antes dele dar o tiro, ele falou, solta essa arma e tal, joga essa arma no mato. Aí, depois que eu dei o tiro que ele tava lá, aí ele falou, ele perguntou por que eu fiz isso, tava falando, aí eu respondi do mesmo jeito que eu falei. Pronto, você pode me dizer por que você fez isso? Por causa que eles vinham me pressionando por causa de nota, porque eles não me deixavam praticar as outras atividades, não deixavam eu fazer quase nada e eu me sentia pressionado com isso. Pressionado, né? Eles batiam em você. Sim, às vezes sim, quando eu tirava nota baixa, que era motivo de apanhar, ou eu ficasse muito tempo, ou até eles regularam para ficar só algumas vezes, uma semana só no sábado, para eu poder me comunicar com os meus amigos. Eu estou entendendo. E como é que era essa pisa que eles davam em você? Era de 5, De 5. Quem batia mais em você, sua mãe ou seu pai? minha mãe. E Gabriel apanhava também deles ou não? Sim, apanhava. Apanhava também. Aí depois que você atirou em Gabriel, você fez o que na arma? Botei de volta no lugar. No mesmo lugar, né? Tinha uma munição dentro do banheiro que não estava disparada. Você entrou no banheiro primeiro antes de atirar na sua mãe, foi com a arma? No banheiro? Sim. Qual banheiro? No banheiro do quarto da sua mãe. Sim, eu entrei no banheiro. Antes ou depois de atirar? Depois já tirei na minha mãe. Depois de atirar, você ciclou a arma, foi? Você municiou a arma, deu um golpe na arma, foi? Aí caiu uma munição inteira, foi? A munição inteira só foi no banheiro. Uma balinha no banheiro, né? Aí quando você atirou no seu pai, você estava atrás da cama, era? Não, eu estava na frente da cama. E sua mãe do seu lado, nas suas costas, Eu estava olhando para ela e depois foi que eu disparei. disparando no seu pai, né? E aí, quando isso aconteceu, quem foi que ligou para o SAMU? Foi você mesmo? Foi. Foi? Chegou mais algum vizinho na casa? Alguém, depois que escutou o barulho? Chegou mais Não, não alguém? chegou ninguém. Não chegou ninguém. Não, só depois que a polícia chegou. Só depois que a polícia chegou. Aí, com quanto tempo o SAMU chegou? Tu lembra? Tu recorda? A hora que eu... Não, o tempo depois que você ligou para o SAMU. Não lembro não. Mas foi rápido que eles chegaram, né? Foi rápido. Essas marcas aí, você. Essas marcas no seu braço, quem foi que fez isso? Sim, não estou lembrado. Não está lembrado dessa Agora marca? eu não estou lembrado. Foi alguma agressão do seu pai ou da sua mãe? Você sabe dizer se foi isso? Não, acho que foi de Gabriel mesmo, porque ele gosta muito de me provocar. Muito. Provocar Você se sim. lesionava? Você se lesionava também, não? Porque seu pescoço está com as Foi você que apertou? Não, Quem foi que apertou o seu pescoço?
Acho que Gabriel tentou pegar aqui. Foi depois do tiro? Sim, depois do tiro. Depois do tiro? Da sua mãe no braço, né? Sim. Então quer dizer que essa marca no seu braço, essa marca no seu pescoço foi o Gabriel que fez? Depois que você atirou na sua mãe. Depois que você atirou na sua mãe, demorou para o seu pai chegar? Demorou um pouco. Aí ele chegou e viu, aí foi quando você fez o que me contou agora, né? E nesses últimos dias você tinha sido colocado de castigo? Eu estava sendo muito ameaçado com isso. Eu já tinha tirado meu celular várias vezes. E quando foi que tiraram teu celular a última vez? Quando meu pai tinha saído para comprar remédio. Hoje. Então ele tirou seu celular hoje. Sim. Mas você não disse que entregou para Gabriel? O celular da minha mãe. O celular da sua mãe? Sim. O seu está onde, o seu celular? O seu? O seu. O meu está no bolso da calça do meu pai, eu acho. Estava no bolso da calça do seu pai. É. Então ele saiu para comprar o remédio. E foi com o meu celular. E foi com o seu celular. Aí aconteceu tudo isso. Tá bom. Pois é, foi esse o depoimento do rapaz, do garoto, como você queira chamar, contando de forma fria, de forma tranquila, a forma como atirou na mãe, no pai e no irmão. É o fim do mundo ou não é, como dizia minha avó? Podemos dizer que é o fim do mundo ou não podemos dizer? As pessoas ficam perguntando o que é que uma criatura dessa merece, depois de tudo que fez. Vai cumprir medida socioeducativa por no máximo 3 anos, e daqui a 3 anos, com 16, se viver até lá, sai zerado. Sai como se não tivesse feito absolutamente nada. Essa é a lei brasileira. Essa é a lei que nós temos. E é nela que as autoridades podem se basear para tomar suas decisões. 6h29 na Paraíba. Obrigado a todos os que mandaram mensagens, aos que estão mandando mensagens. Aqui está o meu amigo Barbosa, Eletrônica Barbosa de Esperança, Soldado Teixeira, também mandando mensagem, confirmando a audiência. Marcelo, boa noite. Manuel Brás, no bairro do Santa Rosa. Doutor Wilson Siqueira, grande abraço, Wilson. Saudações especiais, estivemos juntos no último sábado. Sargento Nogueira, em Barra de Santa Rosa. Semana passada eu encontrei Fabinho, ex-prefeito da Barra, aqui em Campina Grande. Um abraço a todos aí. Marcos Farias, em Esperança, também nos ouvindo, da escuta para as reflexões dos fatos do dia. Meu amigo Tony da Eletrônica, Antônio Clemente, Juscelino Salles, Marivaldo, professora Geovita Maranhão, Sargento Pereira, em Boqueirão, vereador Sargento Neto, Assis, no Conjunto Santa Bárbara, aqui em Campina Grande. Disseu Duarte está em Brasília, estive no evento na Faculdade Casper Libero, encontrei o jornalista Chico Lang, Flávio Prado, Kleber Machado, Vitor Guedes e o craque Neto. Falei que era da Paraíba e Chico lembrou de Juarez Amaral. Falei para ele que Juarez tinha falecido e ele não sabia. Juarez é conhecido lá. Juarez estudou com Kleber Machado na Casper Libero, que fica na Avenida Paulista, para quem não sabe. Marcos Soares, meu amigo Marcos, está no Rio de Janeiro. Abílio José. Pois é. Velha Abílio. É confusão, meu amigo, é confusão. O fato é que vazou e todo mundo recebeu. Marcos Farias, só Deus na causa, né, Marcos? Arlindo Nóbrega, em São Paulo, boa noite. Pedro, aqui no bairro do Catolé. Sargento Letício, também confirmando a audiência. Obrigado a todos vocês e uma feliz noite. O
senhor lembrou agora Juarez Amaral, e eu recordei um fato que aconteceu quando a gente estava lá de manhã no Jornal Verdade, que Juarez tinha umas coisas que eram bem dele, né? bem próprias dele. Juarez vivia um mundo à parte, um mundo diferente do nosso mundo, da vida real. Meu amigo Tião Lima, Jânio Raposo, minha amiga Fefé Cavalcante. Juarez vivia o mundo dele, Lídio Meira. Aí certa vez a gente falou que aqui em relação a Brasil, acho que Venezuela, logo que o Maduro assumiu na Venezuela, e eu não recordo se foi o Brasil que chamou o embaixador brasileiro em Caracas ou se foi o contrário. Aí de manhã a gente comentando, aí Juarez disse, isso não tem importância nenhuma e tal, porque Juarez não entendia de diplomacia, não estudava porque não queria, e ele chegou a um tempo que ele não queria mais saber de nada. E às vezes eu comentava com os outros colegas, olha, quando o ser humano, e especialmente o jornalista, chega e diz que não quer mais saber de nada, morreu. Para a profissão está morto. Porque jornalista ou busca atualizar-se cotidianamente, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, ou ele tem que mudar de profissão. Então, o gesto de qualquer país do mundo, quando chama o seu embaixador, que é o seu representante no outro país, significa que as relações deixaram de existir, ou estão estremecidas entre os dois. Entenderam? Então, digamos que o presidente Jair Bolsonaro resolva chamar de volta o embaixador brasileiro em Washington, nos Estados Unidos. Significa o quê? Isso é universal. Significa que a relação Brasil-Estados Unidos ou deixou de existir ou está trincada, está ruim. Aí o Juarez não entendia, a gente explicava e dizia, isso não vale nada. Tá bom, você nunca estudou sobre diplomacia, nem Itamaraty, nem conhece ninguém que seja do corpo diplomático e tal. Não adiantava a gente discutir com ele, porque ele tinha que ser o que ele queria, até um certo ponto, né? Pois bem, então, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou de volta o embaixador russo nos Estados Unidos. O que é que significa isso? A relação está para deixar de existir. Ou seja, a Rússia pode romper relações diplomáticas com os Estados Unidos após o ataque que o presidente Biden fez ao russo Vladimir Putin. Aqui não estamos dizendo, eu não estou dizendo que Putin tem razão e nem que Biden tem razão. Entendam bem. Cada um tem lá as suas motivações, cada um tem lá as suas estratégias, cada um tem lá os seus interesses na geopolítica mundial, e não é essa a discussão. A discussão é que há alguns dias os americanos expulsaram representantes da Rússia na ONU. Mandaram embora 15 ou 16 diplomatas russos que eram oficialmente os representantes da Rússia na Organização das Nações Unidas, cuja sede é Nova York. Aí, nos últimos dias, acho que na sexta-feira, o presidente americano fez um discurso, um pronunciamento oficial, referindo-se ao presidente russo, chamando ele de criminoso, de genocida, etc. e tal. Aí hoje, Putin chama o embaixador russo nos Estados Unidos de volta. Ou seja, a Rússia fica sem representante oficial em território americano. E algumas pessoas começam a se preocupar com a possibilidade de uma guerra mundial, com a possibilidade de um ou outro apertar o chamado botãozinho vermelho. E aí é mais difícil acontecer, porque embora a gente fale, né, existe o telefone vermelho, lembram disso no tempo da Guerra Fria? Olha, tem um telefone vermelho lá do presidente americano, e o telefone vermelho também do presidente russo ou chinês, seja lá quem for. Mas não é uma pessoa só que aciona o armamento nuclear, para você ficar ciente disso. Não é o Vladimir Putin sozinho que, querendo, deflagra uma guerra nuclear. Nem é o presidente americano Joe Biden sozinho. Aquilo passa por uma série de pessoas, por códigos e senhas, para que exatamente os acidentes sejam evitados. Porque se fosse uma pessoa só, imagine se ela acidentalmente tocasse naquele botão. Era para tocar um botão roxo, por exemplo, tocasse no vermelho. Explodiu o mundo. Então não é assim, não é uma pessoa só. São algumas pessoas e a depender de uma série de procedimentos, protocolos,
para que aquilo aconteça, apenas para que algumas pessoas fiquem tranquilas. Agora, é um absurdo o que está acontecendo? É. Todo mundo que tem sensibilidade, que tem coração, fica estarrecido com as imagens que nós estamos vendo, recebendo a cada dia. Mas vocês queriam o quê? Vocês queriam que guerra fosse uma brincadeirinha, é? E o cara, para a guerra, que eu quero tomar uma Coca-Cola KS bem gelada. Aí o outro, para de atirar que eu vou tomar um suco de caju aqui, depois a gente continua. Não é assim. Guerra, meu amigo João Barros, é um querendo esfolar o outro. Exatamente. Paulo Roberto, esse garoto provavelmente, onde for internado, terá problemas. Os outros menores infratores não aceitam quem mata a mãe. Meu amigo, o cara aqui... juiz ele tem, doido ele não é, de jeito nenhum. Fazer o que fez e contar bem direitinho com esses detalhes todos que nós ouvimos aí, já viram como é que é. Então, meu amigo e minha amiga, guerra é guerra. É lá que o povo morre e ninguém enterra, para rimar, como dizem os mais antigos. Então, ali é uma questão de tempo para a Rússia esmagar, infelizmente, né, o que resta da Ucrânia. A gente acompanha as reportagens dos colegas que estão no fronte de batalha, que estão nos países fronteiriços à Ucrânia, o caso da Polônia, e você vê que cerca de 4 milhões de habitantes já deixaram o território ucraniano, conseguiram fugir. É o maior fluxo migratório na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945, e quem não conseguiu fugir vai morrer. Porque estão bombardeando tudo, de shopping, a maternidade, ao hospital, a prédio público, a prédio residencial. Os russos não querem nem saber. E uma batalha como essa, ela vai se desenvolvendo por etapas. Os estrategistas de guerra, eles começam no ataque por terra, aí depois vão no ataque aéreo, e agora eles já estão despachando os mísseis do Mar Cáspio, ou seja, de bases aquáticas, de submarinos ou de porta-aviões. É algo terrível. E os ucranianos já disseram que não se entregam. Eu estava vendo hoje a cidade de Mariupol, acho que é esse o nome, é tipo Campina Grande, 400 mil habitantes. Estão destruindo tudo. Quem conseguiu sair, saiu. Quem não conseguiu, vai morrer. Estão destruindo completamente uma cidade de 400 mil habitantes. Já não tem água, já não tem energia, não tem alimento, não tem nada. Então quem ficou vai morrer por inanição, ou pelo bombardeio ou por inanição, infelizmente. 18h40, 6 horas e 40 minutos. A outra notícia trágica de hoje foi essa do avião, que a televisão desde cedo passa essa notícia. 132 pessoas a bordo. Esse avião, meus amigos, é um 737-800, é igualzinho àquele avião da Gol, naquele acidente aqui em 2006, lembram? No Mato Grosso, aquele que bateu no Legacy, ou o Legacy bateu nele. A verdade é que houve um choque entre as duas aeronaves e o avião maior, que era o avião da Gol, caiu. Um 737-800, que ia com 132 pessoas, 9 tripulantes e 123 passageiros. Esse acidente foi no sudoeste da China e, pelo visto, não há sobreviventes. O avião, tá, algumas imagens que estão sendo divulgadas em redes sociais, ele caiu de bico, ninguém sabe o que aconteceu, e o avião desceu como um foguete, batendo no solo, a região montanhosa, e explodindo. A companhia, saiu a nota dizendo assim: a companhia expressa suas mais profundas condolências aos passageiros e tripulantes que morreram nesse acidente. Esse avião era da China Eastern Airlines, o nome da companhia, e a China tem tradição de poucos acidentes aéreos, porque é um país cuja segurança aérea é muito grande. As autoridades chinesas informaram que não havia registro de estrangeiros nesse voo. Todos os que estavam a bordo eram chineses. A imprensa local informou que, segundo os funcionários do aeroporto, o voo não chegou ao seu destino previsto na cidade de Guangzhou, depois de ter decolado de Kunming, no sudoeste, pouco depois de 2 horas da madrugada, horário de Brasília.
O site Flight Radar 24 mostra que o avião ficou no ar pouco mais de 1 hora e já estava se aproximando do seu destino. Gosta aí. De acordo com os dados do Flight Radar 24, as últimas informações obtidas sobre o voo mostraram que às 14h22 hora local, a altitude do avião era de 982 metros do solo, ou seja, menos de 1 quilômetro. Equipes de resgate foram mobilizadas e o Boeing caiu em uma zona rural na localidade de Tengue. Meu Deus do céu, negócio terrível. Avião, quando sobe e não chega no local no horário previsto e que perde a comunicação com o controle de tráfego aéreo, vocês sabem o que normalmente aconteceu. Agora, é claro que se a caixa preta for encontrada, o pessoal vai ter condição de saber o que houve com esse avião, se foi falha humana, se foi falha mecânica, se foi falha de manutenção, ou que tipo de problema aconteceu para que essa aeronave caísse. São 6h43, 18 horas e 43 minutos agora. Pergunta de ouvinte: você está sabendo que hoje é o aniversário do presidente da República, Jair Bolsonaro? Estou sim, 21 de março. Bolsonaro completa hoje 67 anos, 67. Ele é de 55, né? 21 de março de 55. Então completa 67 anos hoje e eu verifiquei agora no final da tarde que, vejam só, o aniversário do presidente era até as 5h30 desta tarde o assunto mais comentado do Brasil no Twitter, na rede social. Porque do jeito que tem um monte de gente que não gosta de Bolsonaro, nem votou nele, nem vota, e tem todo o direito, né, democraticamente, tem outras pessoas que gostam, que votam, que vão votar novamente, que tiram o chapéu para ele, que batem palma, e isso é normal, democraticamente é. Então o que eu posso desejar daqui é muita saúde para ele, juízo na cabeça, né, para não fazer besteira, como diz a música, e que, se for da vontade da maioria do eleitorado brasileiro, que ele se reeleja. Se não for, que o povo eleja Lula, eleja João Dória, Zé Gia, eleja qualquer pessoa. Entrou na disputa, se candidatou, quem decide é o eleitor. Mas a propósito do presidente Jair Bolsonaro, a filiação do ministro da Defesa, General Braga Neto, cujo nome completo é Walter Braga Neto, no Partido Liberal, é considerada mais do que certa nos corredores do Palácio do Planalto. Para integrantes do governo, essa filiação já aconteceu, só não foi ainda tornada pública. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem dito a diferentes auxiliares que o favorito para ser o seu vice na disputa de outubro já está afiliado ao partido. Hoje o presidente indicou que o ministro vai ser mesmo seu vice. Eu tenho de ter um vice que não tenha ambições de assumir minha cadeira ao longo do mandato, disse Bolsonaro. Braga Neto deixará o cargo até o próximo dia 2 de abril, deve deixar no dia 1º, que é a sexta-feira, para poder integrar a chapa presidencial. Bolsonaro, no entanto, só pretende tornar pública a escolha do seu vice mais para a frente. É assim, na política tem suas estratégias. Hoje, por exemplo, aqui na Paraíba, o senador veneziano Vital do Rego, que é pré-candidato a governador, disse a mesma coisa. Veneziano, quem é seu vice ou sua vice? Não, só mais para frente. Normal. A assessoria de imprensa do Ministério da Defesa, titulado por Braga Neto, não respondeu a questionamentos da imprensa sobre a filiação do general ao Partido Liberal. Da pergunta aqui de um ouvinte, eu lembrei de uma colega nossa jornalista, a Bia José sabe quem é. Essa criatura agia da seguinte forma: ela vinha perguntar alguma coisa
que ela não sabia, naturalmente, para alguém, para algum colega de redação. Porque se você pergunta alguma coisa a alguém, imagino eu, e a lógica diz que se você está perguntando é porque você não sabe. Não é assim? Você chega numa cidade, como eu cheguei uma vez em Belo Horizonte, dirigindo, entrei na capital mineira e não sabia para onde ir. E não vi placas de sinalização. O que foi que eu fiz? Primeiro policial de trânsito que eu encontrei, eu parei e me identifiquei e perguntei a ele. Amigo velho, eu sou jornalista da Paraíba, está aqui minha carteira, para o cara não pensar que é outra coisa. Eu estou perdido. Me oriente aqui por onde é que eu pego a BR e tal. Aí o cara ensinou direitinho, olha, terceira à direita, tal, pá. Então, quando você pergunta uma coisa para alguém é porque não sabe, não é assim? Então, essa colega jornalista, na redação, às vezes 8 pessoas, 10, 12 trabalhando, ela chegava e perguntava uma coisa para quem ela imaginava que soubesse. Aí a pessoa respondia. A pessoa sabia a resposta sobre aquilo e respondia. Aí quando dizia, ela dizia, não é assim não. Aí uma vez veio para mim com essa história, perguntou sobre um determinado assunto, quando eu disse, aí ela disse, não é assim não. Eu disse, ô infeliz, e por que você veio me perguntar? Se você sabe, para que você veio me perguntar? É do jeito que eu lhe disse, porque eu estudei e sei. Agora, você não aceita a resposta, então é um problema seu. Mas eu estou contando esse exemplo, porque eu sei que tem gente que dá uma boa gargalhada quando eu conto isso. É porque Juarez Amaral, eu não estou aqui falando mal de Juarez não, viu? Porque tem esse folclore do rádio, esses bastidores do rádio, as conversas de cochista e corredor de rádio, que também é bom a gente contar. Juarez, que Deus o tenha, também era desse jeito. Juarez chegava muitas vezes e dizia uma coisa no microfone, sem saber, porque ninguém sabe tudo. Eu erro também, digo muita coisa aqui sem saber e vocês tiram minhas dúvidas. Aí Juarez dizia uma coisa lá, ele achava que era aquilo. Aí quando alguém da equipe, eu, o Polion, Carlos Juan, Juarez, isso não é assim não, é assim. Ele não aceitava. Tinha que ser como ele queria, mesmo sem ser. Aí é complicado, não é? Porque se você não sabe uma coisa e alguém chega e lhe corrige, eu pelo menos agradeço e fico eternamente grato àquela pessoa que tirou uma dúvida minha, me corrigiu. Porque eu não sou obrigado a saber tudo, embora estude bastante, leia muito e ouça muito rádio e assista muita televisão, mas eu erro todo dia. Agora, existem pessoas que não aceitam, tem que ser o que ela quer. Aí gente assim, meus amigos, tem problema para conviver em sociedade, porque ninguém vai aceitar o que aquela pessoa está dizendo, se ela estiver errada, mesmo que ela diga com todas as letras e com profunda convicção. Mas se não é, quem danado vai aceitar um negócio que não é? Difícil, né? Complicado. E tem outras situações também na imprensa, no rádio, que isso ocorre todo santo dia, você escuta. Às vezes tem 2 ou 3 colegas num estúdio apresentando um programa. Aí um começa a contar uma história, a relatar um fato qualquer. Antes que ele termine de contar aquele fato, de fazer aquele relato, um outro qualquer que está ao seu lado, conclui a conversa, mas conclui de uma forma que não é a verdadeira. Já perceberam que ocorre isso? Às vezes é um fato político, é um fato policial, é um fato qualquer. Chega um repórter da rua, começa a contar, a relatar o fato, e o que estava no estúdio, o que está apresentando, chega e conclui a conversa, sem saber. Aí o cara diz, não foi assim não. Quer dizer, ele não deixa nem a pessoa terminar de contar a história, já vai concluindo do seu jeito, do seu modo. Não tem aquela história que cada um que conta aumenta um ponto, já escutaram isso? É como a amiga lá que teve uma tentativa de assalto ali no Santander, que na época era Banco Real, Praça Alfredo Dantas, de lado do Shopping do Alemão, e os caras tentaram assaltar o banco, era finalzinho da tarde, às 5 e meia da tarde. Eram os caras numa Kombi, eles botaram uma espécie de cortina na Kombi, né, para usar na ação delituosa. Eu sei que os vigilantes lá reagiram e um bandido morreu. Ficou lá estirado no chão e essa Kombi ficou em frente ao banco. E como o banco fica perto da TV Borborema, correu todo mundo para lá e alguns repórteres também, colegas de rádio e televisão. E eu casualmente estacionei próximo a esse local e olhei, vi a Kombi, vi o cara no chão lá, a área isolada, aguardando perícia. E eu, como jornalista deve fazer, caderninho na mão,
caneta, anotei a placa da Kombi, a cor da Kombi tal, e fui embora para a TV. Quando eu cheguei lá, estava o zum, zum, zum na redação. Vocês acreditam que tinham umas 5 versões para o carro? Um dizia que era uma Kombi, outro dizia que era uma caminhonete. Um dizia que a Kombi era branca, outro dizia que era bege, outro dizia que era creme, que era... Meu amigo, a placa diferente. O povo fica agitado, né, na hora de uma ação assim. E a experiência indica que você deve ter frieza. Calma, olha, eu estou aqui como repórter. Por mais emocionante que a cena seja, por mais comoção que ela possa causar, mas você, como profissional da comunicação, tem que ter a frieza, Renato Diniz está me escutando agora, sempre escuta, a frieza de ter a calma de fazer o relato correto. Aí eu cheguei, peraí, eu venho de lá, tá aqui, ó, anotei a placa do carro, a cor do carro e tal, e aí já é outro carro, já é outra cor. Entenderam como é que é o negócio? Então é preciso muita cautela, muito cuidado e muito profissionalismo nessas horas. No dia do atentado lá nas Torres Gêmeas, em Nova York, foi 11 de setembro de 2001, lembram disso? Nós estávamos na redação da TV Borborema. Muita gente trabalhava nessa redação. Pessoal do esporte, da polícia e tal, todo mundo. E de repente estava lá aquela cena e a gente pensava que era um seriado, um filme. Ninguém entendia direito o que era. Eu lembro que era Carlos Nascimento que estava na apresentação da edição extra da programação da Globo. Porque redação de TV tem vários aparelhos de televisão ligados, cada um num canal. Você tem uma no seu canal ali. No caso de Campinas, você na Itararé hoje. Você tem um televisor na Itararé, um na Globo, um na Correio, um na TV Borborema, um na Band, entendeu? Tem, além dos canais de satélite, por assinatura, que é para todo mundo estar ligado ali. O que acontece no mundo, você tem que estar vendo, estar sabendo. Mesmo você estando trabalhando aqui no seu computador, na época na sua máquina de escrever, você tem que, vez por outra, passar a vista ali para ver se algo está acontecendo. E aí, nesse vai e vem, um avião bate numa torre, depois o avião bate na outra torre, vocês sabem da história, as torres desabam, e em seguida vem a notícia de que um outro avião tinha batido no prédio do Pentágono. Meu amigo, salta de lá uma criatura, aí diz, e o que é o Pentágono? Aí eu que tinha uma noção do que era o Pentágono, disse. Quando eu disse, a pessoa disse, não, não é. Aí já cria um problema, né? Porque se a pessoa pergunta porque não sabe, e quando você diz o que é, ela diz que não é, aí complicou geral. Mas foi a mesma que anotou o negócio lá da placa da Kombi e a cor diferente, porque essas coisas acontecem. E não adianta, né? Tem gente que não, por mais que você oriente, ensine, instrua, diga como é, a pessoa não aceita de jeito nenhum, cabeça dura. Aí só se você pegar um arco de serra daqueles de serrar cano, não tem? E abrir a cabecinha assim no meio e botar um chip, não é chifre não, é chip, lá dentro, interligar os neurônios para ver se funciona, né? Tem gente, infelizmente, que é assim. Nós temos dito ao longo do tempo que no Brasil, desde o nosso Brasil, de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João, pergunta do telefone vibrando aqui, chove aí? Pergunta, chove amigo? 24 graus é a minha temperatura agora, chove fraco aqui no Catolé, mas chove. Pois bem, eu tenho dito que no Brasil, quando se imagina em fazer alguma coisa que seja boa para o povo, vocês sabem a dificuldade, né? As barreiras, os problemas, não tem jeito. Quando é uma coisa ruim, meu amigo Afonso Marreiro, aí vem ligeirinho, assinou, 2 horas depois você sente o efeito. Agora, se for uma coisa boa, aí tem que estudar, que pensar, que formar uma comissão, aí aparece ali uns 10 empurrando o carro para o outro lado, contrários e tal e tal. É agora, por exemplo, essa história do ICMS. ICMS sobre óleo diesel, sobre gasolina, sobre gás de cozinha. Eu pulo sempre para o outro lado do balcão para me ver na condição da outra pessoa e pelo menos fazer uma suposição de se eu estivesse ali, como é que eu agiria.
E seria bom se todo mundo conseguisse fazer esse exercício. Espera aí, eu cheguei aqui, quanto é o quilo de cenoura? R$12. Espera aí, um dia desse era 4. Eu não vou poder dizer que o cara que deu o preço de 12 está querendo me roubar. É preciso eu me colocar no lugar dele e saber por quanto ele comprava uma caixa de cenoura e por quanto ele está comprando agora, para concluir porque ele me vendia a R$4 o quilo e agora ele está oferecendo a 12. Entenderam? Então, em relação ao governo, qualquer que seja ele, qualquer governante municipal, estadual ou federal, eu penso, posso estar errado, equivocado, que todo governante gostaria de pagar bons salários, que todo governante gostaria de dar aumento todo ano, e que todo governante, se pudesse, evitaria qualquer tipo de movimento paredista no seu governo. Greve da saúde, greve da educação, não é bom para nenhum governante. Então, é preciso que o governante seja muito ruim, administrativamente falando, ou que seja muito mal, pessoalmente falando, e tem muita gente ruim, muita gente, pessoas más, que querem ver as outras sofrendo. Dagoberto Pontes explica isso muito bem, porque ele já conheceu e conhece muito político ruim, como eu também, do jeito que tem os bons. Então, peraí, eu estou querendo um aumento de 20% aqui, eu sou professor, ou eu sou enfermeiro do estado, da prefeitura, mas será que o prefeito tem condição de me dar 20%? Quanto é a folha hoje da saúde? Tantos milhões por mês. Se ele der 20% a todo mundo, vai para quanto? Para tanto. Peraí, e o município aguenta, a arrecadação suporta isso? Ou se for no estado a mesma coisa? Entender? Mas ninguém faz esse tipo de cálculo, de exercício. A pessoa quer o aumento e não quer saber de onde vem. Só que o gestor que está sentado lá na cadeirinha, ele tem que fazer as contas. Espera aí, estão querendo 20% de aumento, eu só posso dar 5%. Porque ele chamou o secretário, fizeram as contas, quanto é a arrecadação, quanto entra, quanto sai, entenderam? É muito complicado. Então, em relação aos governadores, os 27 que nós temos, 26 dos estados e o do Distrito Federal, eles devem fazer suas contas também. Porque você imagine um dono de casa, e eu sou dono de casa e sei o que é isso, imagine você ter uma receita na sua casa de R$5.000 por mês. Todo mês aqui em casa, somando o salário meu, da mulher, do filho, seja lá de quem for, entram R$5.000. Quanto é a despesa da gente aí? A despesa é R$4.500. Então, todo mês sobram 500 para a gente vai fazer aquela reserva, se é que alguém no Brasil hoje tem condição de fazer algum tipo de reserva. É um exemplo hipotético aqui que eu estou dando. Aí tudo bem, então a nossa renda continua assim, todo mês, não entra mais um centavo, porque ninguém está tendo aumento. Só que a despesa começou a aumentar porque as coisas aumentaram de preço. Então você gastava R$4.500, mas a energia aumentou, a tarifa de água aumentou, a internet também subiu, o que mais? A cenoura aumentou de preço, o macarrão, agora o pão também, o biscoito, ou seja, com o que nós comprávamos com 4.500, agora estamos comprando com 4.800, só estão sobrando 200, entenderam? Então, em relação à prefeitura e a estado, acontece a mesma coisa. Se você tem uma receita mensal, o prefeito, você chama o secretário de Fazenda, Finanças, quanto é a nossa receita aí? Tanto. E a folha da saúde? Tanto. A da educação? Tanto. E eu posso dar um aumento de 20% ou 30%, entenderam? Eu sei que a receita vai aumentando a proporção que o movimento do comércio aumenta, da indústria aumenta, mas vejam que a gente vem num período aí de pandemia, onde a atividade comercial e industrial, ela foi reduzida. Então, na hora que a indústria produz menos, o IPI é reduzido. Na hora que o comércio comprou menos e, em consequência, vendeu menos, o ICMS também é reduzido. Na hora que o prestador de serviço fechou o seu salão de beleza, fechou sua barbeariazinha que tinha ali, aí o outro fechou isso, fechou aquilo, foi fechando, a arrecadação da prefeitura também cai, as chamadas receitas próprias, o ISS. Então tudo diminuiu. O nosso salário ficou estável, a receita governamental diminuiu e as coisas aumentaram de preço, entenderam? É uma conta que não vai fechar. Então nenhum governador quer que a sua receita diminua, porque ele tem na ponta do lápis, como a gente diz, que pagar a folha de pessoal,
manter presídio, manter hospital, manter as escolas, os serviços básicos que competem a cada governante. Então, qual é o governador que vai querer que a sua receita diminua? Como é que ele vai pagar as contas? Então, os governadores farão a reunião amanhã, o chamado Fórum de Governadores, para discutir o novo cálculo do ICMS sobre combustíveis. É a lei complementar 192 desse ano, que exige mudança nos estados e no Distrito Federal, que ainda precisam regulamentar a nova norma, unificando a contragosto dos líderes locais, sabe o quê? A alíquota em todo o território nacional. A reunião será fechada e contará com a participação de integrantes do CONCEFAS, que é o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. Esse comitê já realizou pelo menos 4 reuniões para debater as consequências de alguns dispositivos dessa lei complementar 192 e eles não chegaram a uma decisão. O fato é que a lei foi sancionada pelo presidente da República, está valendo, e agora os estados estão vendo aí como é que vão se enquadrar nessa nova legislação. Os debates continuarão, diz uma nota que foi divulgada no dia de hoje. Os entes federados, ou seja, os estados e o Distrito Federal, resistem às alterações do ICMS, temendo o quê? Perda de arrecadação. Nunca diga perca, é perda. Pela nova regra, a alíquota deverá deixar de ser calculada pelo percentual do preço final do produto para levar em conta um valor fixo que, nesse caso, considera o litro do produto. Aí vem agora o nó cego. A judicialização está sendo discutida pelos líderes estaduais, alegando que a mudança legisla sobre um tema que compete aos estados e não ao Congresso Nacional e não ao presidente da República. Ainda no rol dos combustíveis, os governadores precisam alinhar se mantém ou não o congelamento do preço médio ponderado ao consumidor final, que serve de base de cálculo do ICMS. A medida para conter o preço nas bombas foi instituída em novembro do ano passado e, após uma prorrogação, está vigente apenas até o final desse mês, ou seja, até 31 de março. É rolo, viu? Olha, diminuir na bomba, pode desistir, que dificilmente a gente vai ver isso acontecer no Brasil. Porque eu acho que o homem com H, como diz Antônio Barros naquela canção que foi gravada também por Ney Mato Grosso, o homem com H para fazer isso ainda está para nascer no Brasil, não tem mais. Homem com capacidade e principalmente com coragem de tomar decisões que beneficiem o povo nesse nosso Brasil. 7h05 agora. Olha, nessa geração que nós temos aí de uns 20 anos para cá, eu digo a vocês sem medo de errar. Ô geração de homem frouxo é essa, viu? Pense numa geração de cabra frouxo, como a gente diz aqui no Nordeste. De 20, não, de 30 anos para cá. Só nasce cabra frouxo. É difícil ter um cara de coragem, tem mais não. Inclusive onde era para ter. Onde era para ter gente de sangue no olho. Sangue no olho. Tá? Que uma sociedade esperava e espera, aí você não encontra mais. É tudo frouxo. Uns molengas. Gente de palavra, gente de atitude, gente de coragem. Está cada vez mais difícil nesse nosso Brasil. Cada vez mais difícil. Ivandro Lima, Paulo, isso é direito tributário puro. O problema, Ivandro, é que o povo não entende. Não esqueça que nós estamos num país de deseducados. Um país onde a pessoa não dá a menor importância ao estudo. Não se dedica. E quando fala em números, entramos, Ave Maria, corre todo mundo, fica ninguém. E as autoridades, em sua maioria, querem que continue assim. Ou vocês já não perceberam? Eu consegui entender isso. Quanto mais gente burra, melhor para manipular. Entenderam? A boiada. Tanja a boiada. Fulano apareceu, estava escondido. Beijos e abraços. Aí corre todo mundo. Lá vai.
Um show de Bel do Chiclete com banana em Cabedelo. Corre todo mundo para lá. Todo mundo é força de expressão, porque eu não passo nem perto. Mas vocês sabem que é assim, né? Um show de Pablo na casa de show, tal e tal. Corre todo mundo para lá. A molecada vai todo. Uba, sabe? A cabeça vazia, cabeça de vento. Vive para isso. Cachaça, festa, dança, drogas ilícitas no meio, lavagem, sexo, pronto. Big Brother. É isso. E a vida real? E o mundo real? Não é complicado? Muito complicado. Para a gente encerrar essa primeira parte do programa, eu não vou fugir ao tema. O ouvinte me provoca aqui, pergunta o que eu achei da atitude do senhor ministro Alexandre de Moraes mandando tirar do ar o Telegram no Brasil. Veja só, hoje, segunda-feira, dia 21, a informação que eu tomei conhecimento agora no final da tarde foi de que na Rússia o presidente Vladimir Putin mandou desligar o Facebook e o Instagram. Tira. Porque, segundo ele, tinha muita gente usando para falar mal dele, da Rússia, e elogiar a Ucrânia. Mandou tirar do ar. É certo isso? Você acha certo? Eu não acho. Aqui no Brasil, eu não sou contra que se puna quem estiver disseminando notícia falsa nas redes sociais. Tire do ar quem estiver colocando notícia falsa. Agora, quem é que julga o que é notícia falsa? Também tem isso. Porque tem a notícia falsa que é falsa mesmo. E tem a notícia que é verdadeira, mas que eu posso imaginar que é falsa. Vocês estão entendendo? Então isso é muito complexo. A quem cabe dizer se aquela notícia é verdadeira ou falsa? É uma pessoa só no Brasil todinho. Outra coisa, como é que por causa de um que fez alguma coisa errada, você vai prejudicar 70 milhões que usam o aplicativo? Estão entendendo? Então, se o senhor ministro tivesse, olha, tira esse cara aqui, bane a rede social dele, tira, expulsa. Tudo bem. Agora, tirar do ar todo mundo, eu tenho todo o direito, como você aí também tem, de achar que isso não está certo. Embora a decisão dele tenha sido respeitada. Agora, durante o tempo que ficou fora do ar, se é que ficou, que eu também não sei, quantas milhares ou milhões de pessoas podem ter sido prejudicadas se elas fazem seus negócios utilizando aquele aplicativo? Vocês estão entendendo? Então, que puna quem fez coisa errada. E não quem não tem nada a ver com a história. Se eu estou usando aqui a rede social direitinho, dentro das normas, respeitando as pessoas, fazendo o trabalho como deve ser feito, por que é que eu vou ser punido por alguém que fez um negócio errado? Aí é coisa de ditadura. Vladimir Putin foi eleito pelo voto do eleitor lá na Rússia. Mas hoje ele disse, desliga essas cabeças de porco aí, pronto. Tirou do ar o Instagram e o Facebook. Imagine o prejuízo que vai causar para muitas pessoas da Rússia, que fazem seus negócios, como muita gente aqui no Brasil também faz, porque hoje é tudo interligado. Então, a comunicação de muita gente que está fora da Rússia, que precisa se comunicar com quem está lá no território russo, fica bloqueada. Gente que vende, que compra, que faz tráfego dessas coisas todas, que divulga informações, que faz tráfego, inclusive de dinheiro, de negócio, de business, como dizem os americanos, fica todo mundo prejudicado. Então, nada contra a decisão judicial, desde que ela seja justa para todo mundo. Justiça eu não já diz, justo, vem de justo. Agora, se a justiça for injusta com alguém, aí deixou de ser justiça. Não é assim? São 7h10, 19h10. Vamos fazer uma pausazinha e eu volto já com a parte final do Cidade em Revista, pedindo para que você não saia daí. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora,
Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. Horas e 14 minutos na Paraíba, pontualmente 7h14 agora. E 14, deixa eu ver aqui o que é que eu tenho mais. Estou aqui presente. Velho Marcos Soares, no Rio de Janeiro. Dimas em Matinhas, Sítio Geraldo. Cheguei agora, estava em Lagoa Seca, um toró danado, é água. Aqui eu acho que diminuiu, pela imagem que eu estou vendo aqui da câmera. A chuva já não está tão forte aqui na região do Amigão, bairro do Catolé. Mas Arlindo Nóbrega, São Paulo, mais mensagens, mandando aqui um vídeo, um outdoor, vou dar uma olhada. É brincadeira, né, Letícia? É cada pérola que a gente escuta. O terrível disso tudo é porque não tem quem chame esse povo a atenção. Aloysio, 10 anos, Guerra com pausa só no desenho animado. É no computador, né? Não tem esses joguinhos de guerra. Ali você para, eu vou parar aqui, dar uma pausa, aí vai lá, bebe água, volta, tá tudo normal. Tony Helison em Fortaleza, boa noite. Valdec Nóbrega, Isabela e Bebeto, lá em Cuité, boa noite. Irmão Alberto, saudações, muito obrigado pela audiência. Meu amigo, guerra na vida real, não vá pela cabeça de quem não sabe. Não vá, procure se informar com quem sabe. Guerra, o nome já diz, é guerra. E só sabe ou quem já viveu uma guerra, e os que já viveram estão bem velhinhos, que são os nossos pracinhas, os ex-combatentes. Quem lê muito sobre guerra pode se tornar um especialista teórico, porque na prática ele nunca foi, também não sabe, às vezes nunca vestiu nenhuma farda. Ou então você tem que conversar com quem treinou ou treina para a guerra. Aí sim, essa pessoa tem uma noção.
Porque os treinamentos, as manobras militares, elas são uma simulação do teatro de guerra. Então você tem uma noção de como mais ou menos pode acontecer se for uma guerra para valer. Agora, a gente que nunca foi, nunca leu, nunca estudou, e fica dando pitaco, deve ser assim, a Ucrânia deve fazer isso, não sabe nada, não tem noção não. Aí fica dizendo, meu amigo, se você estivesse ali, você faria a mesma coisa, saia matando tudo que encontrasse pela frente. Porque se você não matar, morre. Na guerra é assim, ou você mata, ou você morre. Entre matar e morrer, você escolhe o quê? Pronto. A medicina usa muitos dos tratamentos nas interações entre os profissionais. É verdade, mestre Gildo Lima do Nascimento. Edgley Agra, boa noite. Boa noite para meu amigo Tony. Juscelino Salles mandou aqui mensagem. Quem mais? Herculano Filho em Brasília. Márcia Rodrigues no Rio de Janeiro. Ok. Emanuel Ivan não respondeu a chamada hoje. Está levando falta até o presente momento. Mensagens de ouvintes. Maria Helena Moraes. Paulo, estou morando num condomínio aqui em Campina Grande. Nunca vi tanta confusão. Você queria o quê? Agora a chuva aumentou aqui no Catolé. Você queria o quê? Meu amigo, muita gente nesse nosso Brasil de hoje não tem a menor condição de convivência em sociedade. São pessoas dessa tão propalada por mim aqui, geração perdida. Não respeita o direito dos outros, acha que pode fazer tudo. Walter Carneiro. Então, esse povo morando numa casa, uma casa com beco de um lado e do outro, laterais, espaço, quintal, jardim, já causa problema para quem mora na casa de lado ou nas casas próximas. Você imagina morando num prédio, bloco de apartamento, e basta que a mulher calce uma sandália de salto alto e ande no apartamento de cima, que você embaixo fica ouvindo toque, 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 toque. Aquilo já incomoda. Quantas brigas Juarez Amaral comprou com a vizinha do AP de cima, porque ele se incomodava com a moça andando de salto alto. A moça se arrumava, porque ela não andava de salto alto o dia todo, porque nenhuma mulher aguenta, né? Dói no pé, dói na batata da perna. Eu nunca usei salto alto não, mas as mulheres dizem isso. Aí a moça, quando se arrumava para sair, ou para a escola à noite, ou para ir namorar, seja lá quando for para uma festa, ela calçava aquela sandália e dava alguns passos dentro de casa, no AP dela. Incomodava Juarez, que estava no de baixo. Aí Juarez pegava o cabo da vassoura ou do rodo, batia de baixo para cima na laje. A moça ouvia lá em cima, aí aquela toque, toque, pronto, ficava essa guerra, ele batendo de baixo com o cabo da vassoura e a moça desfilando no apartamento lá em cima. Confusão grande. Teve briga de Juarez com essa moça lá, eram os estudantes que moravam no apartamento de cima. Meu amigo, era confusão, porque ele se incomodava com o salto, toque, 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 toque. Agora você imagine, Araújo Neto, o sujeito morando num bloco de apartamento, né? Tem uns bloquinhos de 3 andares que tem 8, 16 apartamentos ali, são 16 famílias que moram. Cada apartamento daquele tem no mínimo 2 pessoas, um casal. Às vezes tem a meninada, gente que faz barulho, que chora. Aí o desgraçado lá no andar daquele, no primeiro ou no segundo, liga o som no último volume. Olha a confusão. Aí você quer dormir, não pode, está com alguém doente, ou você está doente, com dor de cabeça, com enxaqueca. Olha, é um inferno. Um inferno. Já teve briga, morte, confusão que vai parar em delegacia, que o povo não respeita. Essa semana eu divulguei aí no blog Camisa 10, sexta ou sábado, um cara, acho que foi em Brasília, não me recordo, um professor de educação física, foi morar num condomínio, lá num prédio, pendurou um saco de pancada daquele que a gente chama, que tem lá na casa do Dr. Gildo Lima do Nascimento, pra gente treinar bufete, murro no saco. Você vai treinando ali e tal, aquele saco pesa pra burro, cheio de areia. Aí o cara pendurou um saco daquele num teto de gesso, que é claro que não aguenta, rachou o teto todo. Aí chamaram o síndico, isso no setor de academia lá do condomínio. O síndico veio, reclamou, disse: olha, tira esse negócio daí, rachou o teto todo, isso não foi feito para suportar um peso desse. O cara deu um murro no síndico, o homem caiu, bateu com a cabeça no solo, na cerâmica, no piso, e está internado com traumatismo craniano. Briga de condomínio, estão vendo? E alguém que teoricamente
tem uma formação intelectual interessante. Um professor de educação física, deve ser formado em educação física, passou por faculdade, tudo, mas se acha no direito de chegar num prédio e fazer o que quer. Você imagina aqui nesse nosso interiorzão do Nordeste da Paraíba, o sujeito chega num prédio e ele acha que vai mandar em todo mundo, que vai fazer o que quiser, vai ligar som a hora que quiser, dar pancada, fazer zoado o dia todo. É um inferno. Então, pouca gente se adapta a um negócio desse. Porque não tem coisa pior na vida, minha amiga Geovita Maranhão, Marivaldo, do que o tal do mal vizinho. Meu amigo, mal vizinho foi o diabo que inventou. E você ser obrigado a ficar ali perto daquela pessoa, porque ela não sai, você também não pretende sair, mas numa casa ainda vai, suporta, pode reclamar, cria um problema, uma intriga, e num apartamento, que todo mundo precisa ali de conviver, de ter sossego, de ter paz. Imagina o nosso século que dá. Então, meu amigo, quer um conselho? Você que mandou a mensagem, saia daí enquanto é tempo. Paulo, o que você acha desses estrangeiros que estão chegando para assumir os clubes de futebol do Brasil? Olha, isso me remete ao tempo de uma tal de MSI que veio para o Corinthians. Vocês lembram? Chegou aqui só, olha, um investidor multimilionário veio botar dinheiro no Corinthians. Eu digo, meu Deus, no mundo de hoje, dinheiro do jeito que está difícil, qual é o que leva alguém lá de fora vir aqui para o Brasil trazendo milhões de dólares para gastar num time, num clube, do jeito que você queira denominar, que ele vai gastar no time, ele não vai gastar no clube. Esse povo assume só o futebol daquele clube, e não a parte social, as outras partes, não. Assume o time, o futebol. O que é que leva alguém a trazer milhões de dólares e gastar num time com que objetivo? O mundo de hoje leva as pessoas a fazer negócios para ganhar dinheiro. Eu gasto 8, eu invisto 8 aqui para apurar 10, ganhar 2. Não é assim no mundo todo? Aí alguém vem lá de fora despejar milhões de dólares aqui para ser bonito, porque gosta do futebol daqui, do Botafogo, do Vasco. Que conversa é essa? Agora outra coisa. Depois descobriu-se que o cara era um iraniano cheio de rolo, envolvido com máfia, com droga, com o que você pensar. Tráfico de arma, de droga, um escambau. Aí foi embora. Esse povo que está vindo agora, europeus e americanos, para investir nos clubes de futebol aqui do Brasil, esse povo vem com interesse em faturar. Só que eles desconhecem muitas vezes que os maiores malas do mundo não são nem malas, são baús sem alça, estão aqui no Brasil. Então a gringalhada vem, se abestalhar, os caras deixam eles falando sozinhos. Vocês vão ver o pipoco que isso vai dar logo logo. Não me refiro a Ronaldo lá no Cruzeiro, que Ronaldo é daqui, conhece a malandragem toda. Mesmo assim já quiseram prendê-lo a semana passada lá em Belo Horizonte, porque querem que ele assuma dívidas antigas do Cruzeiro. Disse, não, senhor, negócio comigo é daqui para frente, estou fora, não me bota nesse negócio aí. O que é que tem mais? Aqui, mensagem de Urrinho. Paulinho, fui comprar o pão e o preço é outro. Meu amigo, é a guerra. A desculpa agora é a guerra. Mas a brincadeira à parte, o Brasil é o maior importador de trigo do mundo. Porque nós temos muitas bocas para comer pão, macarrão, biscoito, e não temos produção de trigo suficiente para atender a necessidade, a demanda. Por quê? Porque o clima do Brasil não é propício para a produção de trigo, todo mundo sabe. A gente produz muito milho, vende milho, mas não produz trigo, aí compra trigo. É assim. Aí os maiores exportadores de trigo para o Brasil são quem? Rússia e Ucrânia. A Ucrânia destruiu tudo já, meteram bomba, acabaram tudo que tinha de pé de trigo por lá, parou tudo. O trigo que já estava em ponto de ser exportado, está nos portos por lá sem poder embarcar no navio. Que não sai navio, nem entra navio, não sai avião, nem entra avião. Então começou a faltar trigo, porque, pelo que a gente sabe, o Brasil não tem mais estoque regulador. Qual é a consequência disso? Aumento de preço. Agora, a exemplo do que eu estava conversando sábado com o meu amigo Wilson Siqueira, Campina Grande e de resto o Brasil tem panificadora de rico e tem panificadora de pobre. Você compra na do rico se você for rico, e você compra na do pobre se você for pobre. Tem panificador em Campina Grande que vende um pão francês por R$1.
semana passada. E tem panificador em Campina que o pão é 40 centavos, 50 centavos. Cabe a você escolher. A Argentina manda pouco, Ivandro. O Brasil importa mais trigo hoje da Ucrânia e da Rússia. Um pouquinho da Argentina, um pouquinho em relação ao que vem da Rússia e da Ucrânia, entendeu? É muito também o que vem da Argentina, mas só a Argentina não tem condição de nos atender. Não dá. É muita boca, doutor. São 200 e tantos milhões de bocas. Todo mundo come pão todo dia. Você imagine quanto trigo é necessário. O que é que tem mais? Mais mensagens aqui. Você não vai rodar a coluna política hoje, não? Vou, meu filho. Tem que ter um pouquinho de calma. Mas já que você lembrou e reclamou, eu vou rodar logo agora, que é para você não reclamar mais. Lá vai. E Paulo Roberto chega agora com as novidades da política. Boa tarde, Paulo. Alô, Bruna, boa tarde, meus amigos. Ninguém até agora divulgou a quantidade de prefeitos que compareceram à festa de aniversário do deputado e pré-candidato ao Senado, Efraim Moraes, na última sexta-feira. Se o número foi grande ou se o número foi pequeno, a gente não sabe ainda. E também não houve uma batida de martelo, uma definição do próprio deputado se fica com Pedro Cunha Lima ou se fica na base do governador do estado, João Azevedo. Mas uma coisa é certa. Efraim deu várias entrevistas e deu a entender que essa semana que está começando é a semana definitiva. Nas entrelinhas, ficou passado para a população e para a imprensa que se o governador João Azevedo não se definir essa semana, aí o Efraim se define provavelmente indo figurar na chapa do pré-candidato ao governo do estado, Pedro Cunha Lima. Não sabe se até que ponto o governador João Azevedo sente essa pressão, ou se sente essa pressão, ou se vai agir pressionado. O governador tem o seu tempo, Efraim pode ter o seu, e essa definição não saiu até agora. Mas a semana que está começando é também uma semana de definições quanto àqueles secretários municipais, secretários estaduais que pretendem se candidatar na eleição de outubro. Eles precisam deixar. O ouvinte está reclamando aqui, e com toda a razão, que a qualidade de som da coluna política não está legal. Então eu já dei uma melhorada aqui rapidamente. Vamos ver se agora dá para escutar direitinho. E Paulo Roberto chega agora com as novidades da política. Boa tarde, Paulo. Alô, Bruna, boa tarde, meus amigos. Ninguém até agora divulgou a quantidade de prefeitos que compareceram à festa de aniversário do deputado e pré-candidato ao Senado, Efraim Moraes, na última sexta-feira. Se o número foi grande ou se o número foi pequeno, a gente não sabe ainda. E também não houve uma batida de martelo, uma definição do próprio deputado se fica com Pedro Cunha Lima ou se fica na base do governador do estado, João Azevedo. Mas uma coisa é certa. Efraim deu várias entrevistas e deu a entender que essa semana que está começando é a semana definitiva. Nas entrelinhas, ficou passado para a população e para a imprensa que se o governador João Azevedo não se definir essa semana, aí o Efraim se define provavelmente indo figurar na chapa do pré-candidato ao governo do estado, Pedro Cunha Lima. Não sabe se até que ponto o governador João Azevedo sente essa pressão, ou se sente essa pressão, ou se vai agir pressionado. O governador tem o seu tempo, Efraim pode ter o seu, e essa definição não saiu até agora. Mas a semana que está começando é também uma semana de definições quanto àqueles secretários municipais, secretários estaduais que pretendem se candidatar na eleição de outubro. Eles precisam deixar os seus cargos até o dia 2 do próximo mês de abril. Está bem pertinho. Com 2 de abril é um sábado, até a sexta, 1º de abril, que vem a ser o dia da mentira, mas a data é verdadeira. Em termos de prazo, esse pessoal precisa se definir. E o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, também precisa ter a lista dos substitutos daqueles que vão disputar a eleição. O caso que chama mais a atenção, e nós já abordamos aqui no meio-dia na Itararé, é o do hoje ministro da Defesa, general Braga Neto,
mais cotado no momento para ser o vice na tentativa de Bolsonaro de se reeleger. Para ser candidato a vice, Braga Neto precisa, portanto, se desincompatibilizar até 1º ou 2 de abril. E aí o presidente precisa também colocar alguém no lugar dele no Ministério da Defesa. Hoje, o nome mais cotado, como já dissemos também, é o do chefe do Exército, o comandante do Exército Brasileiro, General Paulo Sérgio Nogueira. Então, tem todas essas definições. Presidente definindo substitutos de ministros, governadores e prefeitos, listando substitutos dos secretários que vão disputar a eleição de outubro. Hora, portanto, de definições. O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anuncia hoje na capital paraibana pelo menos 3 nomes, ou 4 ou 5, há especulações nesse sentido, no número exato, que vão se filiar ao PSD, partido que ele comanda no estado, pessoas que também vão disputar a eleição do mês de outubro. E o questionamento de hoje, Bruna, vem a propósito de uma aposta feita na boca maldita de Campina Grande, que é o calçadão da Cardoso Vieira. Um dos apostadores, querendo já antecipar, quem sabe, ser vencedor na aposta, pergunta: quantos governadores de estados do Brasil serão candidatos à reeleição em outubro? Pelo levantamento que nós fizemos agora de manhã, 16 governadores devem tentar a reeleição. Boa tarde a todos, felicidades, boa semana. Voltamos a nos encontrar amanhã aqui no meio-dia na Itararé. Até lá. Foi o papo de hoje na coluna política do meio-dia na Itararé. Ainda sobre política, meus amigos, o Guilherme Boulos, lembram de Boulos? Desistiu de ser candidato a governador de São Paulo, do jeito que Humberto Costa desistiu aqui em Pernambuco, porque isso faz parte do projeto do ex-presidente Lula. Qual é o objetivo de Lula? Ser de novo presidente da República. Para isso, ele está negociando e até provocando desistências de candidaturas petistas nos estados, para que aqueles que terão apoio do PT em cada estado apoiem Lula, cedam palanque, montem palanque para Lula, candidato à presidência da República. Ou seja, o projeto maior é eleger Lula. Em nome disso, sacrifica-se qualquer candidatura por esse Brasil afora. E pelo que a imprensa de São Paulo está divulgando, Lula prometeu a Boulos que, se for eleito, vai nomeá-lo ministro. Boulos, acho que é do PSOL, né? E vai apoiar Fernando Haddad. O que é que tem mais aqui? Quarta-feira, filiação de Geraldo Alckmin ao Partido Socialista Brasileiro. O governador João Azevedo, que recém-filiou-se ao PSB, já anunciou, a exemplo de outras estrelas socialistas nacionais, que estará presente na festa. Evásio Bezerra, deputado estadual, disse hoje que o grupo político do governador João Azevedo lutará até o fim para manter Efraim Moraes entre eles. Efraim disse que essa semana se define, aí você não sabe como é que vai ser a coisa. O negócio de Efraim é ser candidato ao Senado, ele vai em qualquer chapa, não quer nem saber. Romero Rodrigues e Cássio Cunha Lima estiveram juntos em evento social. Toda a vida foram amigos, são primos e normal, né? O que é que tem mais? Mensagem de ouvinte. Tiroteio agora à tarde no Castelo Branco. Policial militar baleado, está hospitalizado. E ele atirou nos 2 bandidos e matou. Eu só lamento isso aqui, o policial ter sido atingido. Quanto à morte de bandido, sempre que morre bandido, para mim não faz a menor falta. O que mais? Como ficou a história das máscaras em Campina Grande, Paulo? Aqui é o seguinte: o prefeito Bruno Cunha Lima assinou um decreto liberando o uso de máscaras em locais abertos, não foi assim? Aí o Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça e saiu uma decisão do tribunal dizendo que tem que usar máscara. Pronto. Aí em João Pessoa sai uma decisão do prefeito, do mesmo jeito da de Bruno Cunha Lima aqui, liberando a máscara. O Ministério Público de lá foi ao tribunal e o tribunal disse: pode continuar sem usar. Vocês estão entendendo o nó cego que é o Brasil hoje? Posições diferentes para casos que a gente considera iguais. Aqui em Campinas tem que usar, em João Pessoa está liberado.
Aí por que isso acontece? Porque o tribunal é composto por vários desembargadores. As decisões estão sendo monocráticas. Aquele que julga o caso de Campina, acho que foi Zeca Porto, ele achou que a promotora de justiça Adriana Amorim tem razão, tem que usar máscara. Aí o que pegou o caso de João Pessoa disse, não, pode andar sem máscara. Aí o povo fica doido. O que é que tem mais aqui? Eu queria ver o cidadão fazer isso com o doutor Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho é carne de pescoço. Diferente, né? Cada político tem o seu jeito, o seu estilo. Não é assim? Agora foi um dos governadores mais duros que a Paraíba já teve, para muita gente. O Congresso vai votar a questão dos combustíveis. Falei aqui, quando a coisa pode ser boa para o povo, ou demora muito ou nunca vem. Se for ruim, vem bem ligeirinho. Você usa o Telegram, Paulo Roberto? Uso, meu amigo, uso pouco, mas uso. Que achou do São João de 10 de junho a 10 de julho? Olha, para quem gosta de festa, não tem coisa melhor do que o São João. Para quem gosta de dançar forró, esse negócio todo. Para mim, esses 2 anos que não teve, não fez a menor falta. Mas isso é uma questão do ponto de vista de cada um. Do jeito que para mim não tem a menor importância ter ou não ter, tem gente que sem o São João adoece, morre. Agora, eu sei que é uma festa boa, que divulga Campina lá fora. Tudo o que o São João tem de bom, eu sei. Agora, eu também vejo o outro lado, de tudo que qualquer festa tem de ruim. Mas eu acho que se você pesar o que tem de positivo no São João para Campina Grande e o que tem de negativo, o que tem de positivo ganha. E ganha com qualquer gestor. Então foi assim com o Ronaldo, foi assim com o Cássio, foi assim com o Veneziano, foi assim com o Romero e agora vai ser assim com o Bruno Cunha Lima também. Vai ser a primeira festa junina que ele vai comandar na condição de prefeito. Então vai ter São João bom demais. Você gosta? Vá, gaste dinheiro, dança os 30 dias, pronto, tranquilo, normal, legal. Eu não boto meu pé lá, mas quem gosta vai. Tem previsão de chuva para as próximas horas? Tem sim. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de chuvas fortes para 70 cidades paraibanas, incluindo Campina. Então, João Pessoa hoje choveu muito de manhã. Campina está chovendo e aqui na região toda também. Então tem um alerta de chuva forte. Outro ouvinte, você soube que queimaram o ônibus da torcida do Ceará, sábado aqui em Campina? Soube. Em relação ao que eu disse sobre festas em geral, vale também para estádio de futebol. Compensa você ir para um estádio hoje? Vale a pena o risco que você corre? É uma guerra. Em guerra não vale tudo? Então na guerra do futebol brasileiro hoje também vale tudo. Queimam um carro, podem queimar você, entendeu? É desse jeito. Perderam o controle total. O que é que tem mais? Paulinho, no show de Bel Marques ontem em João Pessoa, fizeram arrastões e roubaram mais de 100 celulares, diz aqui o ouvinte. Eu acredito que esse ouvinte talvez tenha estado nessa festa. Quem vai para uma festa de chiclete com banana, de Bel, daquele marido de Carla Pérez, de Duval Leles, essas festas de música baiana, sabe que vai se deparar com esse tipo de coisa, não sabe? Vai se quiser. Quem não quer não vai, não está correndo esse risco. Pode até correr risco em outro lugar, até dentro de casa. Mas entre você estar na sua casa ou em outro lugar com os amigos e estar num negócio desse, onde o risco é maior? Você tem que fazer o cálculo e ver o custo-benefício. Aí num show desse você vai, gasta muito dinheiro, que é caro, e leva um cacete e perde o celular. Agora, se foram mais de 100 celulares, como você está dizendo aqui, é porque essas 100 e poucas pessoas devem ter ido fazer boletim na polícia. E os que não foram? E o fato de você ir registrar a ocorrência lá, através de um boletim, ou pode fazer até de casa, do seu computador, resolve? Não resolve. Vai quem quer. E para a gente concluir por hoje, são 7h41, pergunta o ouvinte, estás sabendo que Randolfão Rodrigues estará hoje na Globo News? Não, mas já que você chamou a atenção, quem sabe eu vou dar uma olhada mais tarde em como você chama, no senador Randolfo Rodrigues, que você denomina de Randolfão,
Vou ver o que é que ele tem a dizer à população brasileira. São 7h41, chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado e eu daqui, humildemente lembrando que jamais teremos outra segunda-feira, 21 de março de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Esse é o dia número 80 do ano e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 285 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Vem aí aquela seleção musical da Camisa 10 que eu faço no capricho para que você ouça aquelas canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. E a Camisa 10 fica no ar às 24 horas do dia. Encontro marcado para amanhã a partir do meio-dia na TV Itararé com a coluna política e depois aqui às 18 horas em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.